Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde cada entrevista tem pitadas de muita curiosidade e diversão. Eu sou Marco Souza e hoje nós vamos falar de arte, de artesanato com José Petrúcio, mais conhecido como Dom Pepe. Seja bem-vindo ao nosso programa, Dom Pepe. Muito obrigado. Vou apresentar o nosso convidado, José Petrúcio de Lima, alagoano de Santana do Ipanema, mas está em Sergipe, está na nossa terra, técnico em operação, mas se tornou conhecido por uma arte própria, usando metal encontrado no ferro velho, criando esculturas das mais variadas, e aí surge o Dom Pepe. Então, Dom Pepe, para a gente abrir nosso bate-papo com um cenário já decorado, te faço uma pergunta. Para uma obra de arte, a matéria-prima mais importante é a imaginação? Perfeitamente. Na mosca. Acertei. Ela é fundamental para o senhor também? É fundamental. Qualquer artista precisa. Qualquer artista precisa da mente para poder executar o seu projeto e dar vida ao seu sonho. O senhor sempre teve envolvido com arte desde criança, né? O senhor mexia com tudo, pintava, sempre Sim, foi assim? Sempre desde menino eu fazia os meus carrinhos, mas eu tinha uma diferença que eu procurava fazer melhor do que os outros, para me destacar. Tinha o que a mais ali? A imaginação, justamente a imaginação. Antigamente os carrinhos o pessoal fazia de lata, eu já inventava, botava uma madeira, forrava com a lata e tal, e ficava mais fácil. Ia na oficina, pegava aquela pasta que sobrava, lixava, pintava, então o meu já diferenciava dos outros. Na sua família tem essa habilidade ou o senhor é a única pessoa? O meu velho pai pintava. Fazia quadros? Pintura em telas. Em telas. O senhor também pintou, né? Pintei também muito tempo eu pintei. Então, como criança, já era bem diferente dos amigos. Vamos brincar, não. Tá lá o José fazendo os brinquedinhos dele. Peraí, gente, tô chegando já com os meus. Sim. Eu tive uma época, tive uns brinquedinhos de lata, uns caminhãozinhos de lata, Sim. com aquela lata de óleo, né? Era bem diferente. A arte em si, pintura, escultura, tem alguma mais predileta ou a arte para o senhor já é suficiente, no geral? A arte, no geral, ela é suficiente. Tem algumas especialidades, né? Algumas coisas que chamam a atenção de cada pessoa. Por exemplo, a minha... esse trabalho com ferro se iniciou justamente por conta de uma exposição que eu vi. Viajei e vi um cara fazendo isso e eu disse, eu tenho condições de fazer isso. Eu gosto disso, já vi, quer dizer, pessoal fazendo, eu vou começar a fazer isso aí. E me organizei e hoje eu estou fazendo isso tudo. O senhor tem o início disso, dessa arte que o senhor já faz hoje, vem de um problema de saúde, né? O senhor teve um problema de saúde. Perfeitamente. Como foi isso? Eu tive um infarto muito grave. Perdi 50% da minha capacidade cardiorrespiratória. E o diagnóstico era muito ruim, de que eu seria alimentado por colher e a minha limpeza seria feita por alguém e tal. E eu disse, não, velho, eu vou lutar contra isso aí. E não fiquei bom, mas estou mais feliz, estou fazendo isso aí, estou... Aí o senhor conhece, eu leio, o senhor fez uma viagem e conheceu um artesão, né? Eu fiz uma viagem justamente para tirar isso da cabeça, porque você tem um diagnóstico desse, você pensa que vai morrer. Uhum. Então, comecei a viajar para melhorar. E vi o cara fazendo isso e comecei a me animar, me apaixonar, e hoje estou aqui mostrando para vocês esse trabalho. Ele fazia que tipo de arte? Também com ferro? Ele fazia também com ferro, mas numa escala bem maior. Fazia cavalo, cachorro, tal, aquele negócio, a coisa mais linda. Tudo com sucata. Quando eu olhei aquele cachorro com uma fechadura desse tamanho aqui no peito, eu digo, é isso que eu quero fazer. E comecei e tal, e hoje eu faço numa escala menor, mas tá aí. O senhor teve contato com ele, só viu ou trocou ideia? Por sinal, ele não me tratou muito bem, um cara curioso, assim como eu, fazendo pergunta, ele olhou assim, não vai comprar nada não e tal, e ficou aí o meu contato com ele. Mas foi a minha inspiração. Para fazer eu vi das suas obras de tudo quanto é tipo de assunto. Sim. E o senhor pega o que a gente chamaria de lixo, de sucata que está ali largado e transforma em obra de arte. Existe algum ritual, algum processo? O senhor imagina, eu quero fazer, por exemplo, um trio nordestino. Aí o senhor vai atrás das peças específicas para que consigam montar ou vai
surgindo ali? Antes, como eu não tinha essa produção que eu tenho hoje, quando eu queria fazer alguma coisa, eu saía ia lá no ferro velho, achava, procurava uma pecinha e tal, trazia para casa. Hoje não, hoje as pessoas já levam numa caixa. O que tinha lá em casa, eu acho que você dá para fazer alguma coisa, isso aqui parece com o que, ou seja, ele já tá me dando ideia. Não que eu faça alguma coisa para ele, mas é assim. Então, eu acordo de manhã, eu tenho muito bem organizado peças, né? Não deixo tudo junto, né? Então, vou montando, vou vendo o que é que dá aquilo. Não é uma coisa assim, vou fazer isso. Ocorre, mas na maioria das vezes é na arrumação dessas peças que eu capto, que vai dando alguma coisa. Eu coloco assim na mesa e digo, pô, isso aqui virou uma coisa. Isso aqui virou uma coisa, tal, e vai montando e de repente surge. As peças precisam passar por alguma modificação ou elas são praticamente originais? Eu prefiro mantê-las originais, intervir o mínimo possível, porque tem a questão do valor. Né? Não é o valor da peça, é o cara que projetou aquela peça, estudou pra caramba para fazer aquilo ali. E eu vou transformar aquilo ali, fazer uma coisa totalmente diferente. Isso para mim é importante. Né? Então eu procuro não cortar muito, fazer a peça, né? Dentro do que ela já é. Por exemplo, posso dar um exemplo? Sim, vamos. Vamos trazer ela para cá. Vamos trazer ela para cá pra gente dar um exemplo aqui. Gente, vamos entender, isso aqui é uma peça de ferro e ela em si já é pesada, mas eu vou botar para essa câmera aqui, o senhor... Ah, não, o senhor pode mostrar já aí. Pronto. Então, eu procuro o mínimo possível de fazer intervenção. Como dá o nome disso aqui? Você que é músico? O corpo dela. Isso aqui é um espeto de churrasco. Nossa! Tá aí, só dobrado. É um espeto de churrasco. Se você olhar o suporte, o tripé também é espeto de churrasco. Olha só. 2 espetos de churrascos. Nossa. Essa curva também é um espeto, dá pra ver. Essa curva também. E então... aqui ela tem... O senhor estava contando, aqui tem um circuito de algum aparelho de eletrônico, né? Sim. Para quem assiste vou botar aqui na frente, lembra aquela do Homem de Ferro, né? Sim. E aqui é um circuito eletrônico. Tudo isso aqui vai surgindo. Vai surgindo. Então a intervenção aí foi mínima. Eu só fiz colar ela aí. É muito bonito. Isso aqui é um contrabaixo. Sou baixista, né? Então, o pessoal já sabe, conhece um pouco. Então, só mexe muito pouco para dar a eu ideia. procuro fazer... Tô curioso, uma coisa. Isso aqui é o quê? Isso é um rolamento. Nossa, rolamento. É um rolamento. Muito bonito. E nesse tipo de arte, tem famosos que o senhor já estudou, pesquisou? Muita gente fazendo isso. Muita gente mesmo. Aqui no Brasil nós temos poucos. Nós temos no Piauí o Braga Tepi, a gente chama Braga Tepi. Tem no Ceará, a gente tem um outro rapaz muito bom nisso aí, em São Paulo, em Santa Catarina. São poucos. Aqui no estado de Sergipe eu não encontrei ninguém ainda fazendo a mesma coisa que eu faço. Aliás, quem trabalha com ferro e aço aqui no estado, somente eu e o meu companheiro Antônio da Cruz, que você deve conhecer muito bem. É o meu guru, digamos assim. Ele influenciou muita gente também. É muita gente. Pois é. E lá fora, isso é mais comum? Isso é mais comum lá fora. Lá fora você vê feiras e feiras e mais feiras. Você chega em bairros, tudo. Eu vejo porque eu estou acompanhando, né? Tá dentro da minha área, eu tenho que estar estudando sempre. E o senhor, quando busca fazer a escultura, a natureza, o cotidiano, sua própria vida, ela é inspiração para uma peça? É justamente isso. É o cotidiano, é o que eu vejo nas pessoas, é o que eu vejo nas ruas. Né? Vai muito... Meu neto é o meu maior crítico e é quem pede mais. Faça isso. Eu digo, tá bom, vou fazer. Demora, mas eu termino fazendo. É um desafio também. É um desafio. Ele inventa... Um dos últimos que ele pediu foi o Huawei. Nossa. Tá pronto, tá lá. Feito. Feito. Lógico, para trabalhar com ferro, o senhor teve que desenvolver também a técnica do serralheiro, aprender a mexer com os equipamentos. Contar uma coisa aqui confidencial ao senhor. Eu tô começando a entrar nessa brincadeira. Essas estantes foi eu que construí. Parabéns. Meu pai comprou uma máquina de solda, eu falei, eu vou aprender a mexer nesse negócio. E acho tão bonita aquele solda, né? Aquelas faíscas. Eu disse, não, eu vou começar a fazer. Eu sou curioso,
E aí a gente queria fazer um cenário novo, né? Pra cá. E aí eu disse, eu vou aprender, eu vou fazer. Confesso que as primeiras eu errei feio, as primeiras soldas. Mas depois, olha, tá aí. É isso. Tá aí feita. É isso. Tive que aprender a mexer com a solda. Praticamente é só matéria de junção da criatividade com a matéria-prima. É solda, né? É solda. Uma solda mais moderna, né? Você usou aí eletrodo. Não usei a MIG. Ah, Eu tudo usei bem. MIG. Eu usei a máquina que eu uso, é a MIG. Eu usei a MIG. Muito boa máquina. Se bem que nós temos agora um novo processo que, se Deus quiser me permitir, eu vou chegar lá. Uma laser. Vai dar um melhor acabamento. Não existe, não. Você não tem acabamento. Fica Você perfeito. pega aqui e pronto. Ela, no caso atual, a própria massa da solda que fica, ela já ajuda também a modelar, né? Sim. Aí tem solda, tem dobras, cortes, Muita né? percussão, né? Tem que modelar. Tem que modelar, muita percussão. Vamos falar de alguns objetos. Eu trouxe aqui um trio, lógico. O cenário, gente, tá decorado. Assim, ele me pesquisou como eu pesquisei ele. Ele descobriu que eu sou músico e trouxe tudo aqui de música. Tem ali uma Relacionado à guitarra. música. Eu vou mostrar depois, é enorme, mas uma guitarra aqui, um trio bem nordestino, uma bateria. E feminino. Ah, todas são mulheres. Todas são mulheres. Aqui tem rosca, então deve ser um pedaço de cano com uma polia. Então, parafuso, né? Aqui. Sim. Nesses itens aqui, o senhor pega o material, corta, faz algum tipo de layout antes ou tá na sua cabeça? Não. Vai fazendo. Vai surgindo. Tem encomendas assim? Então, Pepe, tô precisando de tal elemento para uma decoração de um escritório. Acontece assim? Na verdade, eu não sou muito chegado a trabalhar por encomenda. Porque as experiências que eu tive não foram muito boas. Normalmente quem encomenda diz, não, você faz isso aqui, coloca isso aqui. Então já tirou um pedacinho do artista. Quando ele, né, eu preferia que ele fizesse, né? Outra coisa, você tem a sensação, pelo menos acontece comigo, de que eu estou trabalhando para o cara, eu sou empregado, e ele está dando ordem para mim, então eu cortei isso. A não ser que seja uma coisa bem específica, um projeto bem elaborado, uma conversa boa, a gente faz. Fora disso, eu não trabalho por encomenda. Tem assim... Eu queria arrancar muito do artista, que eu queria entender. Vai em frente. Porque, como eu sou um músico amador, não compositor, a gente nunca tem... É muito raro a gente ter uma oportunidade de conversar com um compositor para arrancar. Porque é inspiração. Muitas vezes, quando faz uma música, vem da vivência dele, de algum lugar, de alguma passagem. As obras em si que lhe inspiram, teve alguma que foi algum momento seu que você não precisa retratar isso numa obra? Você já teve disso? Já, algumas vezes. No início, o senhor quando começou, lembra a primeira peça? Lembro. A primeira peça que eu fiz foi um triciclo muito doido, bacana todo. Foi o quê? Um triciclozinho. Já no jeito? No jeito, né? Gosto muito de motocicleta, né? A sua preferência são obras até não muito grandes, né? Para não... Até porque questão de espaço também. E para trabalhar em si, no espaço que eu tenho para trabalhar, se eu vou fazer muita coisa muito grande, não rola muito, não. Já teve alguma matéria-prima de sucata que o senhor falou assim, essa foi a mais incrível que eu já achei que eu consegui transformar? Tem algumas também. Porque é o seguinte, o universo de peças automotivas, peças de moto, utensílios de cozinha, é uma coisa interessantíssima. Por exemplo, eu fiz uma luminária, né? A luminária está aqui, você pega tal. Agora, como fazer essa luminária? Eu encontrei um escorredor de arroz. Veja só. Só que não é um escorredor comum, é daquele que fecha. Ele abre e fecha. Coisa de japonês que guarda, de inox. Então, eu coloquei a lâmpada no meio e você abre aquela flor desse tamanho assim, depois você fecha e fica só a pontinha da lâmpada dentro. Então, dentro da sua pergunta. Algum objeto criativo que o senhor fez, vamos chamar, a gente chama de escultura, obra, escultura.
alguma dessas esculturas tem uma... Normalmente um artista tem a sua música predileta, seu quadro, você tem uma peça assim, poxa, essa aqui é a minha, ninguém encosta, é a minha predileta guardada especialmente no lugar. Eu gostaria, mas eu tenho todas. Todas são. Ó, a gente entrevistou o Lucas aqui, o Lucas Emanuel, que é um luthier. Eu fiz essa pergunta para ele. Eu assisti. Ele contou que é assim. Eu perguntei, Lucas, quando você faz um instrumento, cada instrumento tem uma nova vida. Na hora de entregar, ele falou, agora eu tenho vontade de entregar nenhum. Mas é o trabalho, eu tenho que fazer e vender. Isso. É como se fosse um filho, não tem como... É isso. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Mas a sensação também no final é incrível, quando ela está pronta. Agora tem o outro lado da história, né? Que é, você perguntou, tem alguma que você... Alguém já me perguntou, tem alguma que você não gosta? Eu disse, nenhuma. Todas não. De todas. Todas não. É impossível. Pois é. Como as pessoas... Vamos falar assim, vamos imaginar... Eu convido uma pessoa e vamos ali, tem uma exposição de um artista chamado Dom Pepe, um artesão. Normalmente a gente imagina artesão, a gente vai imaginar de modelagem, de argila. E aí chega no lugar e dá de cara com todas obras feitas com sucata. Como é que é a reação das pessoas? De espanto, de surpresa. Ainda não acreditam que Ainda você não faz. acreditam. Às vezes estão lá e acha maravilhoso, diz, quem é o artista? Quando é minha filha ou de onde, diz, não, é o meu sogro ali, aquele ali. As pessoas, quando olham para mim, olham assim, de baixo para cima, faz aquele escaneamento total. Não acreditam que sou eu que faço, mas sou eu. E a própria peça em si ninguém acredita. Ninguém né? acredita. Pensa que porque assim, sinceramente, olhando rápido, a gente imagina que são peças fundidas. Aí o senhor foi ali, moldou. Sim. Eu trouxe até uma peça depois para mostrar para o senhor, que também é de um artesão. Uhum. Mas não, quando a gente olha de perto, a gente começa a ver. Tem um parafuso, ali é um rolamento. E aí fala, nossa, isso aqui é... É aquela composição de criança na escola, é a colagem, você vai colando. Um Lego. Um Lego, exatamente. Então você vai fazendo. O bom do ferro, você trabalhar com ferro, é que você reaproveita ele de toda forma. Você erra, corta, com a madeira você não consegue. Só outra. Errou o projeto, já era. Aqui não. Ei, caramba, ficou errado. Meta a lixadeira, então corta a cabeça do bicho, bota outra. E tá aí. E assim, a troca de ideias com o público. Aí, pronto, a curiosidade começa, a pessoa começa um interrogatório. Então, começa o interrogatório. Todo mundo quer uma peça e tal, e eu tenho isso, eu vou trazer isso para você, eu vou dar isso para você, assim. E crianças quando vêm? Em crianças, eu até não gosto muito quando criança... Adoro criança, não gosto quando as crianças manipulam muito as peças. Porque tem coisas que podem acidentar. Aconselho quem vai comprar, o pai, eu vou comprar um carrinho desse para dar para meu menino. Digo, não compre. Compre para botar na sua estante, mas para dar para ele brincar, não. Primeiro que você desvaloriza a obra. É uma obra, não? É uma obra de arte, não é um souvenir, não é um brinquedo. Segundo, você pode acidentar seu menino e aí, né, eu não aconselho. Voltando ao público, aí vê uma peça dessa e aí começa a olhar tudo, né? Pensar assim, cara, eu tô viajando. Eu mesmo aqui tô viajando em 4 itens e imaginando como tem muita coisa envolvida. Gente, impossível a gente imaginar assim, isso aqui foi o que antes? Onde é que isso estava instalado? Isso antes funcionou em quê, né? Exatamente, isso é que é bom. Esse parafuso foi tirado de onde? Isso é muito normal, né? Muito das pessoas normal. perguntarem. Uhum. Isso veio de onde? Veio por onde? Mas aí quando o senhor conta que é tirado do ferro velho, aquele momento a pessoa dá mais valor, ela fala, veio de ferro velho. Tem esse viés. Acontece ainda? Acontece ainda. A valorização, né? Na hora do preço, por exemplo, né? Eu não gosto até nem de falar muito, mas aí, mas você achou isso no lixo. Chama de lixo. Não é lixo. Não é lixo. Aí eu vou ter que explicar que eu saí, catei no lixo, limpei, transformei, coloquei a minha ideia naquele sonho e virou realidade aquilo ali. Então isso aí, porque quando a pessoa vem comprar, ele não está pagando pela peça não, ele está pagando pela ideia que eu tive e que transformei em realidade. Sabia que isso acontece na gastronomia? Porque eu falo muito
para as pessoas próximas, falava para meus alunos que quando você vai num restaurante, você não mensura aquele valor no prato. Você mensura no ambiente, no treinamento da equipe, no treinamento do chefe que está ali, No atendimento. no atendimento. Toda a infraestrutura, tudo aquilo está composto no preço do prato. Não é, mas eu estou comendo um frango. O frango é barato. Não. Mas a técnica que ele usou, o tempero que ele usou, às vezes as pessoas não entendem E isso. o carinho que o cara fez. Eu acho que toda pessoa, ele faz como se ele fosse provar daquilo ali, como se fosse para ele. Vou fazer uma curiosidade. Uma peça dessa, completa, com a base, quantas horas de trabalho são? Muitas horas. Eu não digo a você exatamente porque eu parei de fazer isso, de calcular o tempo que eu começo para o tempo que eu termino. Mas demora. Porque eu te fiz essa pergunta por um detalhe. A pessoa pode achar, mas a matéria dele ele não pagou, achou no lixo. Certo. Mas isso, e o tempo? O tempo, exatamente. Essa parte não tem preço. Não é? Porque Exatamente. por isso a argila também. E existem peças caríssimas de argila. Isso. Porque na gastronomia tem isso também. Essa desvalorização baseada no ingrediente e não no que está ao redor. É muito comum. Falando em o seu, vamos chamar assim, seu shopping center, né? Seu bazar de... que tipo de sucata? Vamos falar bonito, sucata, não lixo. Sucata, porque isso. sucata, ela é reciclável. Exatamente. Uma lata de alumínio que você toma aí num refrigerante, aquela lata foi várias latas ao longo da vida, porque ela é reciclada. Sim. O carro que você usa hoje, a liga que fez a lataria do carro já foi um outro carro. Pouca gente sabe disso, mas a indústria compra o carro amassado, desmancha, derrete, faz tudo de novo. Tem algum tipo de ferro velho específico? Qualquer lugar, qualquer ferro velho, qualquer sucata tem o material necessário? Tem qualquer... Eu vou dizer o maior depósito de sucata que nós temos. Nossa casa. Pode olhar dentro da sua gaveta lá, em algum lugar tá cheio de coisas inúteis que você não usa, nem vai usar. Coisas quebradas que você diz, eu vou consertar, eu vou mandar alguém consertar. Não vai. Vai ficar ali. E vira. Teve alguma obra que o senhor fez assim, construiu, que é totalmente fora de um normal? Tem. Tem algumas que as pessoas não entendem e eu explico tal. O senhor trabalha com representações, mas tem abstratos também? Tem. Obras abstratas? Muitas obras abstratas também. Aí é onde está a imaginação. Aí não está a imaginação. Que termina depois da explicação para quem não entendeu, né? Elevando a autoestima, porque compreendeu a ideia que eu quis passar. Vamos falar do início do processo. Falou, pegou a peça, ela passa por algum processo de preparação, ou ela vem natural da sucata e já vai para a produção? Ela vem natural da sucata e passa por um processo de limpeza. Um processo realmente de limpeza. Porque dentro disso aí, vamos falar no lixo, estava no lixo. Não ia para o lixo, já estava. E em alguns lixões por aí, tem material de uso hospitalar, muito material perigoso, né? Material da Petrobras que foi usado contaminados. Então, tudo isso tem que passar por um processo de limpeza, com tina, com solventes, né? Alguns no fogo, né? Porque alguns vêm impregnados com aquela borracha industrial que ninguém sabe. Quando você queima ela, você tem que sair de perto, porque senão você... Então, muita coisa. Ela requer um esforço físico para fazer isso. O senhor que teve um problema de saúde, o senhor se adaptou ou criou o seu jeito de fazer? Exatamente. Eu criei o meu jeito ali, eu me adaptei, então meu esforço é esse, né? Quando é uma coisa muito pesada, ou eu não assumo ou peço ajuda. Podemos montar. Feito a limpeza, aí elas são preparadas, montadas, aqui já é um produto finalizado, ele ainda passa por um processo para conservar. Para conservar. E eu uso uma coisa muito simples para conservar. Às vezes tem até pessoas que discordam um pouco.
eu só uso verniz. Verniz de tinta? Verniz, esse verniz metálico, para metal, somente. A pessoa diz, eu moro na praia, eu queria comprar, mas eu tenho medo de enferrujar. Eu digo, não compre não, porque ela já nasceu enferrujada. Já tá, né? Já nasceu assim, já tá, né? Mas ela tem a característica esse vintage, vamos chamar assim. É isso que dá o valor, é isso que dá o brilho nos olhos da gente. Agora, eu queria saber, por que tanto instrumento musical? O senhor gosta também de música? Eu vou produzindo, cara. Eu não tenho, assim, dizer assim... A minha paixão é isso. Então, quando eu tô sem fazer nada, eu vou lá, vejo alguma coisa ali... Pô, pronto. Antes de sair daqui, um pessoal foi lá em casa fazer uma visita. E eu peguei algumas para mostrar. E tinha uma roda velha de carrinho de mão, desse carrinho de mão. Quando você separa, fica 2 bandas. Eu digo, isso aqui dá um banjo. Certinho, velho, a coroa do banjo. O corpo do banjo. Olhou a coisa, bateu, já começa. Mas eu guardei ela lá, porque aí pode ser outra coisa depois. Mas por enquanto eu pensei que aquilo ali vai ser um então banjo futuramente. Quando você ouvir uma peça, já faz assim. Já dá para você ter uma ideia. Isso aqui serve para fazer isso, aqui já serve para tal coisa. Já fica guardado. E eu tenho comigo assim, quando eu pego uma peça assim interessante que eu achei, eu acho que isso dá aqui. Mas aí eu vou fazer os testes, né, velho? Com meu neto, com minha filha, com alguém que... Isso aí, dá o quê isso aí? Parece com o quê? Aí ver se rola, tem uma consultazinha. Sim, uma consulta. Mas assim, eu tô impressionado porque o contorno, a ideia, por exemplo, aqui tem um detalhe. Por ser um baixo, ele tem as 4 tarraxas das 4 cordas do baixo. Então, assim, é como se eu conhecesse a fundo. Tem um detalhe, só pra vocês entenderem, vou mostrar na câmera de cá. Ele tomou cuidado, vou botar nessa aqui onde tá o Dom Pepe. Isso aqui é como se fosse a chavinha que muda o volume. Então, esses pequenos detalhes é como se eu conhecesse o instrumento a fundo para poder dar esses detalhes. O senhor chega a usar foto como referência? Exatamente. Tem toda uma pesquisa. Você vai na internet, vê o contrabaixo que você mais gostou disso. Aí você assim, eu tenho a peça que dá aqui e tal. E a gente vai adaptando. Pessoas, animais ou objetos, qual é o mais difícil de fazer? Pessoas. Aqui temos um trio. Pessoas. Você vê que não tem detalhes de rosto, essas coisas. Não, eu não... O senhor tem algum busto? Feito algum... Tenho. Um busto? Tenho. De quem? Raoni. Cacique Raoni. Aí pegou uma tampa de panela. Sério? Tá ali, tá lá. Uma tampa de panela. Entra aí no meu Instagram depois, vocês vão ver aí. Eu vi que o senhor tem um carrinho, tipo um calhambeque antigo. Eu fiquei impressionado com aquela foto, que é bem feito um calhambeque. Mas... tem também a história de uma ave, né? Que o senhor fez Conta um pouco dessa história que eu acho bonito. Do carcará. Do carcará. Ele é quase do seu tamanho, né? Carcará burguês. Ele mede mais ou menos uns 80 centímetros, mais ou menos. Porque ele estava então lá no pedestal. Ele estava no pedestal. Como surgiu esse carcará? Bom, nós estávamos expondo na praia, nessa Expo Verão, isso já tem 2 anos ou mais, tal. E eu em casa, né? Trabalhando. O pessoal lá tomando conta. E aí eu já estava trabalhando nele. E quando expus ele lá na praia, quem primeiro chegou para me entrevistar foi Fernando do Revelando Sergipe. Eu estava lá e ele me entrevistou assim rapidinho. Como é o nome dessa obra? Ele disse, esse aqui é o Carcará Burguês. Aí ele disse, por que burguês? Eu digo, burguês porque ele hoje não come mais com o bico. Ele já tem facas, garfos e velas para comer. As peças são vela de carro, tem garfo, tem faca, né? Aí pronto, ficou famoso. Ela era pesada, né? Pesada. Porque, lógico, estamos falando de ferro, e aí vai ficando pesado. O senhor falou que tem já um depósito, mas o senhor costuma visitar os ferro velhos, tem uma frequência? Sim, sempre, porque o pessoal liga, olha, tem uma porrada de coisa que eu separei aqui para você. Ou seja, o cara que tá jogando aquilo no quilo para vender, para ganhar o dinheiro, mas ele separou algumas coisinhas pequenas, que eu uso essas coisinhas aqui, e o cara já separou lá para mim numa caixa, aí eu tenho que ir lá no ferro velho. Termina eu trazendo essa caixa mais cheia ainda, porque eu cato outras coisas. Tá andando pra ver. Eu não sei, e aquilo aí, vai jogar fora? Não, eu quero, me dê. Pode me dar isso aqui. E aí eu aceito tudo nessa doação, porque eu não posso recusar nada. E aquilo que eu não vou usar, esse outro companheiro do ferro velho, quando vai lá em casa, ele leva pro ferro velho dele. Eu não vou usar, né? As coisas pesadas e tal. Tem uma troca. Tem uma troca. Tem
Mas uma parceria, né? Mas o senhor falou também que as pessoas que já conhecem também já levam, né? Já levam. Quando vão fazer aquela limpeza em casa, encontra. Mas preferencialmente tem que ser ferro ou aço inox, alumínio, ferro fundido? Tudo que for ferroso, né? O alumínio eu não uso muito porque com a MIG MIG você não consegue, a não ser que você mude todo o sistema dela, coloca o conduíte para MIG e tal, ou para alumínio, né? O gás para alumínio, que é o argônio puro. Aí tudo bem, aí você consegue soldar alumínio, mas não compensa para mim. Se eu tenho ferro mais fácil, que eu posso soldar mais fácil. E a dificuldade é você soldar uma peça de alumínio com uma peça de ferro. Muito difícil. Aqui é 100% ferro. 100% ferro. É mais fácil fazer a composição. É mais fácil. Quando eu preciso colocar alguma peça que ela é de alumínio e ela é importante para compor a obra, parafuso. É só o acabamento. É só bota o parafuso e depois dá uma solda em cima. Aqui tem um circuito eletrônico. Você tá vendo, né? Circuito e tem imã, que imã não consegue pegar solda. Isso. Né? Bom que o senhor preservou a placa para dar até um destaque, porque era um verde aqui no meio de tudo, né? Eu tô impressionado com esse baixo. Quando, assim, a pessoa finalizou, eu já lhe perguntei, terminou, eu comprei uma peça dessa com o senhor, uma obra dessa, colocar no meu escritório, decorando, e eu, como dono dela, eu preciso fazer algum tipo de manutenção. Sim. Porque ferro a gente não cuidar... Sim. Terminando o que eu comecei a falar sobre não comprar, porque já nasce enferrujado. Quando você compra um carro, qualquer objeto, você faz a manutenção. Você não deixa ela morrer. É o caso. Aparecer um ferrugemzinho, vai aparecer, porque todo o processo de aquecimento do ferro, ele vai oxidar. Dá uma raspadinha, verniz naquele lugar, acabou. Você vai ter para a vida inteira, para seu neto, bisnetos, e vai ficar na história. A obra de Dom Pepe. Coisa boa. Como é que são os Dom Pepe? Essa pergunta é interessante. Bom, eu trabalhando na Petrobras, Petrúcio. Para falar no rádio ficava meio, né? Principalmente tinha muito gringo na época. Aí, Pepe, a turma, né? Ficou Pepe. Mas naquelas brincadeiras de colega, aí você é isso, você é aquilo, eu sou melhor do que você. Eu digo, eu sou melhor do que você, todos vocês. Meu nome é nobre, meu nome é Dom Pepe. Pronto, pegou. Até hoje. E hoje é a sua assinatura. Hoje é a minha assinatura. O senhor trabalhou como técnico de processo. Então, até o seu trabalho já acelerou esse a mexer com essas ferramentas. Com essas coisas, porque eu via muito o pessoal na solda, via muita sucata, que você sabe que sai. Toda parada programada da Petrobras sai sucata pra caramba. E aí, observando aquilo ali, aquelas peças que saíram de dentro de um compressor, de uma bomba. Então, isso me ajudou muito. E esse tipo de trabalho o senhor faz há quantos anos? Esse tipo de trabalho eu faço há 10 anos. 9, 10 anos. Quando o senhor começou, efetivamente, profissionalmente, vamos chamar assim, né? Não, depois do infarto, né? O senhor não fazia nada antes? Fazia, mas eu fazia outro tipo, não fazia com ferro, eu fazia com madeira, fazia com vidro. Já tinha, mas não a ponto para garrafa de vidro. Eu cortava as garrafas de vidro, inovei, né, velho? E pegava a fruta da época, abacaxi inteiro, completava um cachaça e colava. Ficava uma coisa linda, manga, todo tipo de fruta. Teve uma saída enorme, comecei a ganhar dinheiro, mas não deu certo. Quiseram acabar com o meu estoque e eu disse, não, e minha parte. Aí eu tive que parar. E é um tipo de obra que dava para o senhor consumir, né? Então, não é isso. Esse é o problema, né? Você vai consumir igual o dono, mas fiz muito baúzinho de madeira e tal. O meu caso, Dom Pepe, para contar, eu fiz para cá essas prateleiras, porque tivemos um entrevistado aqui que ele tem um podcast nacional, o Ângelo Viana, que é instrutor de moto, e ele falou o cenário dele, ele falou, mas acompanha o cenário, deu ideias. E eu pensei, eu podia comprar, mas eu sempre fui inquieto. Por ser músico, eu nunca tive pedaleira pronta, eu sempre montei minhas pedaleiras. Beleza. Aprendi a fazer a solda do fio, fazer a fonte, encaixar, aprender literalmente fazer a base. Eu fiquei curioso, eu falei, meu pai comprou uma máquina de solda, eu vou mexer. Aí tem o telecurso segundo grau moderno que chama YouTube. É verdade. Comecei a ver uns vídeos do fabricante da máquina e falei, esse negócio não é difícil. Eu vou errar, mas uma hora eu acerto. Sim. Aí, lógico, né?
para o tipo de metalon que eu usei, eu tinha que usar no máximo 50 amperes. Já fui logo para 110. Na hora que eu dei o primeiro bloco, já furou. Eu disse, não, eu vou aprender. Mas vem do meu avô. Meu avô era serralheiro. Opa. Fazia dobradiça, cadeado, corrente. E isso passa meu pai. Meu pai economista. Antigamente não chamava serralheiro, né? Era ferreiro. Ferreiro. Era o ferreiro. Eu chamei serralheiro, mas meu avô era ferreiro mesmo. Meu pai também, mexendo nos caminhões que temos, aí ele mesmo conserta, ele desmonta. Meu pai desmonta um caminhão e refaz o caminhão todinho. E aí eu brinquei, fiz um vídeo, postei nas minhas redes sociais, contando essa história, que isso tá no DNA, essa curiosidade. E aí eu acho que nada é impossível. Se você tiver vontade, gente, você tá aí. Eu acho que a sua história de vida é interessante, porque se o senhor seguisse o que o médico disse, o senhor não poderia estar nem na minha frente hoje aqui. Com certeza. Se você falasse, não, eu vou virar a mesa, sabe, Dilma? Eu vou levantar isso aqui, vou virar e vou fazer do meu jeito. E às vezes você que tá aí sem rumo, ou não sabe o que vai fazer, ou sabe onde tem que estar, mas não tá. Procura fazer alguma coisa. E não tem nada melhor do que isso aqui. O trabalho manual faz com que isso funcione. Perfeito. Ah, mas eu não sei fazer. Aprenda, vá para uma oficina, faça um curso, faça alguma coisa, vá pintar, vá fazer artesanato. É porque a sua imaginação. Vá aprender a tocar um instrumento, porque você vai mexer com a imaginação. Exato. E nada mais saudável do que a imaginação, porque ela é leve, né? Isso. Você não paga por ela. E aí eu pensei... Aí pra terminar, meu pai teve uns dias aí, andou triste. O pai tá com 80 anos. E ficou em casa, ele gosta de trabalhar. E aí ele adoeceu, pegou uma gripe, ficou em casa. E aí já vi que ele tava triste porque ele não tava indo trabalhar. Todo dia ele tá na empresa. 7 horas da manhã ele tá na empresa. Aí minha mãe disse, não, ele tá... Como é que ele tá? Não, tá no quarto. Não, tá lendo os livros dele. Aí eu vou fazer um balcãozinho pra ele colocar do lado o celular e o livro. Aí eu fiz um videozinho contando essa história do meu avô, do meu pai. Porque às vezes o senhor nunca se imaginou, né? Sim. Viu um negócio e falou, cara, que coisa bonita. Sim. Vou fazer. Aprende. Lógico, Tentei. acredito que os primeiros saíam uns ETs, né? Porque tem pessoas o seguinte que dizem, não, eu queria ser isso, eu queria fazer isso, eu queria... Já tentou quantas vezes fazer? Nenhum, então não. Thomas Edison fez quantas lâmpadas para acender a primeira? Mas lógico, as suas primeiras saíram bem tronchas, né? Nem tanto. Não? Nem tanto, porque... Olha, eu vou contar uma história aqui. Eu fiz uma cobra, uma naja, tá lá. Para fazer o corpo dela, tá todo escamado. Mas você não encontra essa chapa para comprar uma escama de cobra? Onde é que você vai encontrar essa chapa para comprar? Eu tive que fazer toda ela na pancada. Pegar... É uma fita, assim, de ferro. E eu fui dando pancada. Pá! Para fazer a escama dela. Você pegou uma chapa e foi marcando. Eu fui marcando, pancada mesmo. O pessoal pergunta, mas demorou sim. Mas e aí? Eu digo, não teve problema nenhum, que eu pensava nas pessoas que eu não gosto. Aí cada um eu dava no olho, no ouvido. Aí pronto, no instante saiu. Aí era mais fácil ter Meu estresse foi embora, né? Na pancada ali, na percussão. Nesse caso, então, é uma peça, entre aspas, fabricada. O senhor usa uma sucata. Sim. E aí, por conta de um detalhe... É aquela aí intervenção. Faz... Mas a maior parte o senhor tenta preservar a peça. Uhum. E no caso dessa cobra, ela tem... A maior parte dela... É chapa. É chapa. A maior parte. Toda ela é aí, chapa. Provavelmente algum parafuso ou prego são os dentes, as presas. Prego. Presas. Presas, 2 pregos. Aí faz... E a língua, uma chapinha e tal. O senhor tem, então, solda, tem... O senhor tem a gente chama de ateliê, né? Ateliê. Tem uma oficina ateliê, né? Tem uma lojinha onde eu tiro as coisas e logo levo lá para a lojinha, depois de pronta, e tem a minha oficina no fundo, onde eu martelo mesmo. Aí vem todo o material de corte, de solda. Corte, solda, prensa. Acidentes são inevitáveis. São inevitáveis. Mas o senhor usa todos os EPIs, segura. Todos os eu ainda tô com umas marquinhas aqui, porque eu quis fazer... do meu jeito e paguei com a pele, vamos dizer assim. A ave que você mencionou no início, que eu contei a história, eu me acidentei nela. O pessoal me chamou para comer na hora que eu estava cortando um pedacinho de chapa desse tamanho com uma esmerilhadeira.
Eu, em vez de colocar um alicate, segurar a peça e tal... Tava segurando a peça com a mão. Na mão. Aí Ela travou e foram 6 pontos aqui. E eu fui pra feira enfaixado. Porque eu tinha que estar lá, porque tinha uma entrevista e tal. É uma coisa que a gente não pode abrir mão de segurança. Não pode. Porque a máquina... É lição. A máquina do meu pai é bonita porque vê o capacete. Eu acho bonito aquele capacete, né, de solda. E quando ele dá o ponto, a tela, o visor escurece automático. Mas aí eu peguei uma luva adaptada. Peguei uma luva que tinha lá, não foi uma luva para solda. E aí me queimei. E aí eu fui descobrir depois também. O tempo de exposição que eu fiquei... Só para entender, Dom Pepe, isso aqui, elas ficaram prontas do zero. A montada em 4 horas. Em 4 horas eu fiz. Caramba, velho. Fiz a primeira, montei, e aí dela eu usei para o gabarito para a segunda. Sim. Enquanto uma estava pintando, eu tinha passado a tinta e estava secando, eu já estava lixando a outra. E as tábuas são iguais. Que bom, porque é metalon, né? Metalon de 2 milímetros? Essa 1.8? É 1.8. 1.8, 20 por 30. Uhum. Mas... Não, estando bem reguladozinha a máquina, velho, é tranquilo. Aí foram em 4 horas. Mas aí na hora, a pressa de fazer, eu peguei a primeira luva que eu tinha. E aí era uma luva para alicate, que do lado de cá é um tecido. Oh. E aí eu fui descobrir, pelo tempo que eu fiquei de exposição à solda, e eu não estava usando manga, que é a mesma coisa de eu estar no sol. Sim. Porque radiação. A radiação. E aí eu percebi depois que eu tava com os braços vermelhos, porque eu não tinha usado Aí já a mesinha do meu pai, eu já tava com a camisa com manga de brinde, manga comprida para me proteger. Já com a luva certa, para não correr o risco. Mas acontece, né? O acidente você pode minimizar isso aí, né, velho? Uma coisa interessante, Dom Pepe, e eu acho que provavelmente é inevitável, até porque o artista brasileiro por si ele tem esse problema. O senhor enfrentou já algum preconceito pelo tipo de trabalho e por causa da matéria-prima das suas obras? Sim. Algumas vezes. Passa, né? Passa. Às vezes até a ignorância da pessoa. Porque aí, na verdade, o mais importante para mim é eu estar mostrando o meu trabalho, a pessoa gostar do trabalho que eu estou fazendo. As críticas são muito poucas, mas existem, né? Existem aquele... Porque o fato de ser sucata, a pessoa já acha... E tem aqueles idiotas, eu digo logo assim, que sai e diz, isso aí eu faço também. Vá lá. Ou chega alguém que diz, eu conheço um cara, não sei aonde, que faz isso aí igualzinho, eu digo, mostra a foto. Não tem. Se tivesse, a gente em cada esquina tinha um, né? Porque não é fácil, não é na verdade, é um trabalho... Eu acho que qualquer obra de artesanato que já é por si manual, ela não é fácil de fazer. Um pote de barro, vá fazer. Eu lembro de oficina na escola que a gente tentava fazer um cinzeiro, saía qualquer coisa menos o cinzeiro. Imagine aqueles potes bonitos, trabalhados. Vá fazer, é fácil. Pois é. Vá pintar um quadro, é fácil. Eu vi uma coisa, fazendo um comentário técnico e leigo da minha parte. A gente vê muito no YouTube, aliás, em plataformas, redes sociais, um tipo de pintura que é uma mesa que fica em cima de uma plataforma giratória. O cara pendura a tinta. Aí eu vi um crítico dizendo assim: não foi ele que pintou, foi uma lata pendurada, rodando, feito uma doida, porque ele não controla. Aí ele falou: sabe o que é pintura? É você pegar uma pintura de Van Gogh que ele pincelou, que na verdade Van Gogh ele não pintava delicadamente, ele dava porradas com o pincel. E ele criava. Você pega um Da Vinci que criou uma Mona Lisa com o máximo de cuidado. Um Michelangelo que pintou lá no Vaticano o teto da Capela Sistina. São coisas que são feitas com detalhes. Se eu chegar aqui e pegar uma rodana, um parafuso, uma porca e soldar, é um detalhe, não foi feito. Jogou. Se eu não jogou para cima, ou botou na caixa, sacudiu, saiu a escultura. Eu não condeno 100% o cara que faz isso, não, na questão da rodar a tinta, não. Porque ele usou uma técnica. Ele criou uma técnica para fazer aquilo. Embora ele não tenha. Ele não tem controle sobre o resultado. Exatamente. O controle vai ser... o resultado é o giro que... Exatamente. Ele apostou na técnica. Mas aí, eu vou te contar uma. Eu vi recentemente um vídeo no TikTok. Um quadro
de uma rua de Nova York. Só que foi o seguinte, ele fez as linhas de tinta escorrendo, ele pingou e fez ela escorrer na tela, e aí com uma espátula ele espalhava. Sei. Aí depois ele, num outro ponto, ele botava outra cor, fazia a tinta escorrer, e aí ele espalhava. Aí depois de horas, aí era uma rua de Nova York. Com os prédios. Aí, pra mim, sim, é um desenho controlado. Que o cara sabe... Exatamente. Onde vai... Como eu vejo que eu acho bonito. Esse eu acho bonito. Quadros que são feitos com dados. O dadinho. Dadinho. Porque ele faz o rosto da pessoa. Sim. Porque aí ele tem que fazer a combinação do número. Com 1, ou com 2, ou com 3. Porque ele tá mais preenchido ou menos preenchido. Aí consegue. Aí é planejado. Aí... Nossa queima senhora. muito. Nossa senhora. Queima muito neurônio. Eu tô impressionado que o senhor ainda tem cabelo. Eu perdi meus cabelos sem fazer nada. O senhor deve pensar muito e ainda tem cabelos. Muito cabelo, né? Mas a cabeça ferve, né? Ou já tá tranquilo? Tá tranquilo. Mas tô com 66 anos. Tenho quase certeza que eu vou dobrar isso. Deus é bom demais. É a minha expectativa, né? Expectativa é uma coisa, a realidade é outra, né? O senhor tem, mas é assim. O senhor tem já teve alguma história de marcante de algum comprador, admirador da sua arte que te emocionou quando teve comprado uma obra e colocou em algum lugar e falou que o senhor tem? Tenho. Nós estávamos em uma feira e chegou um senhor aposentado e nesse momento eu não estava presente, mas as minhas filhas me contaram a história. Quando ele viu a obra, ele começou a chorar. Era o quê? E quando eu cheguei, o cara tava se desmanchando de chorar. Onde foi que houve? Ele disse, não, você me representou. Eu passei a minha vida inteira subindo em poste, trocando lâmpada, Eu fiz um eletricista. Ele comprou e chorando lá e tal. Então isso me emocionou muito. É tanto que eu fiz outro. Deixei lá, pode ser que apareça outro aí. Ele comprou essa obra? Comprou, se emocionou, chorou dentro do standzinho. Você viu representado ali, né? Porque, como eu perguntei lá no início, o senhor mexe com o cotidiano, né? O cotidiano, então na hora dessa, o senhor representou uma profissão. Uhum. Né? Então a pessoa ali... É muito comum, eu acho engraçado, uma profissão que é muito bem representada por artesãos são os médicos, né? Médicos. A gente criança via aquelas de barro do dentista, né? Eu tenho uma do dentista, tenho não, já foi. Eu estava fazendo um tratamento com um profissional muito bom aqui em São Cristóvão e eu me inspirei, quer dizer, eu disse isso a ele depois que eu entreguei a obra para ele, que eu fiz uma obra para ele. Eu fiz uma mão desse tamanho com aquele espelhozinho, assim. Aí ele ficou olhando e disse, quando você mete a mão na minha boca, eu vejo sua mãozona. Foi isso que eu fiz, eu representei você aí. E pronto, e dei de presente pra ele. Que a gente tem, né? Com aquele espelhozinho pra ver. Pelo menos não foi com a broca, né? Mas já falou alguma coisa... Tem das matérias-primas a que mais facilita ser automotiva ou ser de indústria? Tem alguma que mais facilita o seu trabalho? Não tem. Qualquer uma que aparecer é bem-vinda. Então, até o de casa. É bem-vindo, até o de casa. Menos teclado de computador, né, velho? Que não dá pra fazer nada aí. Eu acho que é ali só pra... Sergipe permite que artistas como o senhor tenham locais para suas obras serem expostas? A gente consegue? Eu acho que até tem, mas não há um afunilamento para isso. Os órgãos públicos não priorizam essa parte. Você vê, moro no São Cristóvão há 15 anos, sou artista há 15 anos em São Cristóvão, há 10 anos com esse trabalho. E vem o Festival de Arte, a gente não sabe como é que ocorre e tal, edital, não sei, eu não corro mais atrás de ninguém. De edital, nem de político, nem de prefeitura, eu não corro mais. Quem quiser ver minhas obras, veja aí, vai lá em casa ver. Eu não tenho condições mais para fazer isso. Tá entendendo? Eu não vejo muita valorização. Precisa melhorar e muito. Eu acho que os órgãos públicos, o município, tem que fazer um cadastramento dos artistas que tem na terra e colocar esses caras lá em cima, para representar o município. Aqui não, a gente vê gente chamando gente não sei de onde para se apresentar. E artistas desses sendo conhecidos atraem pessoas para virem claro, vê-los, né? Já expus diversas vezes lá em São Cristóvão, o Museu de Arte Sacra de São Cristóvão. Tem uma obra minha lá dentro do Museu de Arte Sacra, né? Doada por mim, uma coisa mais linda, uma Santa Pietà. Né?
E é assim, a gente tem, é muito difícil, o artista, Artista, você sabe disso. artista é um herói. Vamos falar um pouco de sustentabilidade, porque, de qualquer forma, o seu trabalho é de reciclagem, né? É uma Esse é o reciclagem. mote do meu trabalho. É um trabalho de consciência, um trabalho de educação, que todos deveriam seguir, porque todos nós somos responsáveis por esse planeta. Então, dentro de casa, a gente tem lá um monte de coisa, como eu comecei a falar para você. Começa a distribuir isso. Ou você faz alguma coisa, você se habilita para fazer, ou você doa isso aí para alguém fazer, para a gente tentar limpar esse planeta, porque nossos netos aí, bisnetos, vão precisar desse planeta aí. Esse tipo de trabalho pode influenciar outro tipo de arte? Sim, com certeza. Quando eu estou em alguma palestra com alunos de escola, eu digo para eles, o cara quer logo soldar. Eu digo, não, você não vai conseguir não, velho. Comece com cola. Comece com palito. Comece com tampinha de refrigerante. E daí você vai se especializando. Quando você for trabalhar com solda, você vai ficar fera. Como eu digo assim, mas... porque um artista pode surgir de qualquer material, né? O cara pode virar especialista em fazer quadros usando tampinha de água mineral. Então, você vê pessoas que se expulsam aí na rua, se apresentando na rua, com um piso de... Pega a tinta, começa... E sai vendendo, ganhando o dinheirinho dele. Uma coisa importante que você tocou aí, artesão e artista. Existe uma diferença. Não sei se você sabe disso. O artesão, ele procura fazer a arte dele como se fosse uma indústriazinha, ou seja, para poder ele sobreviver, né? Então ele faz uma peça aqui, ele faz outra parecida, outra igual, tal. O artista não, ele já elabora mais um pouco essa arte. Ele não precisa, pelo menos não preciso entendeu? Eu tenho a minha aposentadoria que dá para fazer minha feira, o resto aqui é só para ir para praia e tal. Tem isso. Quais são os maiores... Existem desafios de trabalhar com a sucata num mundo onde o consumismo é quem manda? Existe. O desafio é justamente você transformar isso. Porque a demanda é muito grande. Veja ao seu redor, quando você for para casa, a quantidade de sucata que você vai encontrar até você chegar em casa. Tem de todo tipo. Tem carro velho na rua, morto. Pode olhar, tá cheio. Todo canto. Ô, camarada, você tá aí? Chegou. Seu trabalho busca também conscientizar um público sobre sustentabilidade, mas essa mensagem tem chegado às pessoas? As pessoas têm entendido? Não creio. Muito. As pessoas ouvem, mas tem coisas mais importantes na cabeça para pensar, para lidar, para trabalhar. São poucas pessoas que se ligam realmente na mensagem. Eu vou falar de uma exposição muito marcante do senhor, que é chamada Oximetamorfos. O senhor fez sobre os 169 anos da cidade de Aracaju. Como foi o processo de criar essas peças? Essas peças, na verdade, já existiam no acervo. O nosso produtor, John Fitzgerald, que fez a expografia e foi quem dirigiu toda a exposição, foi quem arrumou tudo lá São elementos de Aracaju. Do cotidiano de Aracaju. Representando desde o nascimento de Aracaju, da saída de São Cristóvão, né? Representando tudo, inclusive o transporte, né? Em Aracaju não tinha transporte. Bondinho. Tal. De lá para cá, até a gente chegar ao farol da coroa, o farol da coroa do meio. No final da aula. Então passa 169 anos através de cada peça é um período. Cada peça é um período. E esse nome é Oximetamorfos. Como foi isso? Oxi de oxidação. Metal e transformação. Oximetamorfos. O senhor expôs aonde ela? Expus já no Shopping Premium, passamos 1 ano e pouco no Shopping Premium. Nós já expomos no Memorial do Poder Judiciário do Estado de Sergipe. Expusemos no Museu de Arte Sacra, Ferreira Costa, Expo Verão e outras cositas massas. Turista é um público
consumidor. É um público muito bom. Só tem um defeito. Não leva a peça, quer que a gente mande. Porque diz que pesa no avião e tal. Aí vai ficar ruim pra mim também. É uma pecinha dessa. É, sim. Tem uma que eu queria mostrar aqui. Eu vou mostrar nessa câmera daqui da frente. Gente, aqui é o baterista. baterista. É o baterista. Aí eu vou tentar descrever. Vai lá. Porca, parafuso. Esse aqui é um parafuso para fechar alguma peça. Sim. Vergalhão. Aqui, parafuso, latão. Isso aqui é tampa de alguma coisa. Sim. Tampa de assim, filtro, chapa, arruela, chapa, arame. Tudo com sucata. E os detalhes, ó, vamos para quem é baterista aí, Júlio, se você estiver assistindo, cimbal, tem os tons, tem inclusive o pedal de bumbo aqui atrás, as baquetas, a baqueta com varetinha. O cabelo o senhor faz com o quê? Arame. Então, tudo tá aqui dentro. E aí, como eu tinha dito, né? A própria solda, o acabamento vira Sim, peça sim. um elemento. Um elemento. E numa chapa. Uma chapa. Gente, que é muito detalhe numa pecinha dentro. E é pesadinha mesmo. Pra botar na mala. Mas consegue despachar ainda. A gente faz um acerto com o cara. Não, tudo bem, você vai pagar o frete e tal e vai embora, a gente manda. Teve um lugar mais distante que o senhor conseguiu já mandar? Olha, eu não me envolvo muito nessa área. Minha questão toda é a produção. Mas o John, que é o produtor, ele tá encarregado de fazer isso tudo. Despachar e tal. Sergipe. O senhor é lagoano. Sim. Mas vamos falar de Sergipe. Sergipe é um cenário inspirador para fazer as peças, a nossa natureza, a nossa geografia, as pessoas. Sim. Dá para fazer Dá para fazer. A maioria das minhas obras eu me inspiro nas minhas viagens que eu faço aí e tal, vejo. Quando eu comecei a pintar, eu batia a foto, tirava a foto, revelava, né? E aí, pintava o quadro e ficava um quadro bacana. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso para começar a copiar a sua própria imagem. Sergipe é um cenário único, né? Cada lugar tem. Se a gente falar com o baiano vai falar da Bahia. Não, eu adoro o estado de Sergipe. Sergipe tem uma natureza própria. Eu falo muito que... porque o nosso mar não é azul. Eu falo, o nosso mar é limpo. É limpo. Não adianta ser azul sem ser limpo. Ele é limpo. Só é agitado. Mas aí uma coisa que eu acho bonita que Sergipe tem, que lugar nenhum tem. Os bares nas praias. Só Sergipe tem. Porque lá fora, um bar igual os que a gente tem aqui, você tem que pagar para entrar. E aqui ele tá aberto. Aqui a gente tem o nosso caranguejinho. Aqui a gente pode andar no calçadão de tardezinha. Pode ir para um parque da sementeira, passear. Pode sentar ainda na porta. Ainda dá para sentar em alguns lugares na porta de casa para conversar. Ou a gente vê os aposentados sentados lá no centro conversando. Só Sergipe tem essas coisinhas. Muito bom. Sergipe tem um cenário para fazer comédia. Como a gente conversou com um comediante. Tem muita coisa. E pintura, arte, a gente sempre teve aqui, né? Não é à toa que o Pezão tá aqui. O Pezão tá aqui, que é uma marca nossa. Dom Pepe... Os jovens se interessam pelo artesanato ainda, pelo artesão, pela escultura. Quando tem tempo, quando não está com o celular na mão. O celular ainda acaba, né? Acaba com tudo, meu filho. E a internet. Então, mas antigamente as escolas, elas tinham aquelas oficinas, né? Trabalhos manuais. Eu aprendi a fazer o meu trabalho manual na escola. Como meu pai fumava, a minha mãe fumava, eu era criança, eu fiz um cinzeiro. Peguei 3 pedacinhos de tábua, fiz um triângulozinho assim, as taubinhas, e colei palito de fósforo, dos fósforos que ele usava para acender o cigarro mesmo. Raspei ali, ficou uma partezinha preta, outra branca, a cabecinha e tal, e fiz um cinzeirozinho. O senhor acha que a escola pode fazer pode fazer uma parceria para resgatar isso? Deve, porque hoje tem tudo para o aluno sair do lado, não digo o lado ruim, um lado mais desligado, né? E oficinas de todo tipo que você pensar, daquilo que saia de dentro do cara. Recentemente o governo federal sancionou uma lei que proíbe o celular na escola. Muita confusão, muita reclamação. Mas eu ouvi de um diretor pedagógico a seguinte frase: é pra gente, no intervalo, fazer com que as crianças conversem entre si. No mínimo, isso. O mínimo é fazer, da minha época, que o intervalo era o inferno da escola, porque o colégio virava de cabeça para baixo. Porque era a hora que a gente ia pra bagunça.
Ia brincar, correr pelo conversar. corredor. Hoje não, acabou o professor, pega o celular. E outra, tirar aquela rusga que tinha com o coleguinha. Não, no recreio eu lhe pego. É, Pá, a gente vai conversar ali. Mas eu acho o seguinte, Marco, desculpe interromper você. As escolas deveriam primeiro chamar os pais e implantar na casa, dizer para implantar na casa de cada um o que vai fazer na escola. Porque a primeira coisa é na casa da gente. Se você senta para jantar, tem seu filho com o celular, sua filha, sua mulher, outra. Então você não está dando exemplo. Chega na escola e tira o celular do cara. Não, então não adiantou nada. Tá entendendo? Tem que começar de casa. E a arte é um começo, né? Ali na escola é o lugar onde você pode descobrir sua vocação. Sua vocação. Porque, vamos lá. O gosto pela coisa. A pessoa que quer ser um odontólogo, por exemplo, nós entrevistamos aqui a Camila, odontóloga, que ela faz recuperação de sorrisos. Ela disse que começou fazendo trabalho manual, porque é uma arte. Sim. Então, ali surge um profissional de saúde, mas que teve a base do trabalho manual. Uhum. Não necessariamente na escola a gente vai formar um artesão, um artista, um pintor, mas a gente tinha aquelas oficinas de fazer o trabalho manual. Sim. E incentivar. Hoje sumiu isso, né? Hoje a gente tá quando ela olha, não dá nem a devida atenção. Pois é. Se fosse uma tela de celular, como o senhor falou, aí... Profissionais unicamente virtuais. Então, hoje é muito difícil ter jovens artesãos, né? Muito difícil. Com pouca idade. Alguns. E os que são referências, são pessoas boas que... Né? Aqui nós temos um jovem muito bom, acho que você deveria até convocar ele para ver os quadros dele. Pintor. Pintor. É um realista muito bom. Chama-se Bembar. Bembar. Dá uma olhadinha no trabalho dele, se der, convida ele. Ele é jovem. É jovem? Eu queria contar uma coisa. O senhor mora num sítio. Mora no sítio. E lá tá seu ateliê, tá sua oficina. Tá. É um lugar perfeito, né? Para inspiração, silêncio. Tranquilo. Tudo. Tranquilo. Até porque eu me isolo também na minha oficina. A casa fica de um lado, a oficina do outro. E pronto. Só vou lá para comer. Bom, eu trouxe um negócio aqui, vou afastar aqui o tablet, para fazer uma ponte em relação a essa questão do sítio. Eu vou até aproveitar e deixar aqui em cima para vocês um card de um outro canal YouTube que eu tenho, que é o Na Ateliê do Cozinheiro. Eu trouxe aqui, Pepe, um trabalho de uma pessoa chamada Danilo Gontijo. Daniel Gontijo. Ele é um cuteleiro. Ele mora em Sete Lagoas. Na verdade, nem Sete Lagoas. No município de Sete Lagoas, no meio de uma reserva de eucalipto, num sítio de 2 hectares, mora sozinho. Lá ele tem tudo para ele se virar, isolado. Não tem sinal de celular, não sei hoje. Não tem sinal de celular. Eu gravei lá com ele em 2016. Nem celular tinha, quando eu gravei. E ele faz, dá aqui para o senhor pegar, ele faz, olha, isso aqui é uma faca de sushi. E nesse vídeo que vocês vão poder assistir, eu vou deixar no card, eu gravei todo o processo. 15 horas por faca para ele fazer. Toda feita, cuidado com o fio, é toda feita à mão. E o que eu quis fazer o link, ele mora num sítio, ele falou, Marco, a melhor inspiração para mim é o silêncio. Eu estar aqui para produzir, mesmo que sejam os mesmos desenhos de faca, eu estou concentrado exclusivamente na faca. E é individual. Tem um detalhe. É individual. Cada faca é uma faca. É uma faca. Ela é feita com um aço belga, chama 440 o aço. Ele corta, ele forja. Todos os cabos são feitos com madeiras brasileiras de reaproveitamento, ou seja, trouxe por isso. Ele acha na sucata, ele acha em buia, peroba, tudo largada. E ele faz o cabo com madeiras que ele acha na reciclagem. Coisa mais linda do mundo. Feita à mão. Todo o processo feito à mão. Aí eu trouxe porque como o senhor mora num sítio, eu lembrei dele, do Daniel, porque eu gravei num sítio. Ele é tão genioso, ele construiu um sistema para abrir o portão do sítio sem descer do carro. Ele encosta, ele tinha uma saveirinha veinha, ele encosta, ele puxa um cabo
que é por rodanas para destravar a trava, que o Vai portão abrir o tá portão preso lá. numa mola e o portão não abre precisar só, pra ele descer. não precisar descer do carro. Aí ele falou: eu vou lá comprar esses Motor. portões eletrônicos, não sei o que. Aqui é um cabo com mola Pronto. e rodana e abre do mesmo jeito. Passou, soltou, ele fecha sozinho. E é tão bonito o material que ele cria a bainha para colocar a faca, então ela fica guardada para proteger o Queria que você desse fio. uma olhada nesse fio aqui, bem no meio. Ah, ela tem uma marca, tá machucada. Aí, ó, ela encaixa aqui. E ela é proposital, lógico, para proteger, mas eu vou deixar aqui que ela fica assim. Fica em pezinha para decorar. Nossa. Ele faz a caixa de transporte e ele ganhou um prêmio de... Ele é formado em design de materiais e ele ganhou um prêmio de design de facas por causa do desenho das facas dele. Inclusive, para quem é chefe. É simples, você olhar assim, o desenho dela é simples. O que mais chamou a atenção dele, ele conseguiu desenvolver esse buraco aqui, onde a gente encaixa o dedo para poder ter Fazer apoio. o corte. E essa aqui é um protótipo daquele... Quando ele começou a fazer as facas de sushi, ele me deu esse protótipo. Bom. Isso aqui. E eu passei a admirar o trabalho dele por isso. Ele é jovem. Eu acho que o Daniel não deve ter 40 anos. Eu apelidei ele de eremita. Porque ele é totalmente desligado do mundo moderno. A noiva dele, eu acho que a esposa hoje, que cuida das redes sociais dele, do site dele, das vendas, porque o negócio dele é só fazer a faca. E tudo veio a partir de um momento que ele estava passando um problema psicológico e ele ter os pais como também artesãos, ele colocou isso na cabeça. Eu vou fazer então as facas. Começar a fazer. E o processo é muito bonito. Eu pude acompanhar lá gravando. Eu fiquei um dia com ele, um dia inteiro. Eu vi todos os processos. Ele tinha vários estágios lá para dar continuidade, mas eu vi no momento que ele pega a lâmina, ele desenha com a canetinha o molde, corta com esmerilhadeira, depois começa a lixar. Aí começa aquela forja de Leva pra forja 1050 graus pra temperar. para depois ele bater, depois fazer o banho no óleo, depois... E ele termina o processo da faca fazendo fio com couro. Ele faz a moda antiga. Quem lembrar, fazia a barba com navalha. A navalha mesmo, não é o gilete não. A navalha, ela é ali no couro, fazer o fio. Ele finaliza a faca no couro. Aí tem uma imagem, ele com um jornal, ele corta assim a folha de jornal como se fosse nada. É perfeito o trabalho dele. E aí, assim, de lá eu já comecei a admirar esse tipo de artesãos como ele, como o senhor, porque tem um cuteleiro aqui, na Barra dos Coqueiros. Tem? Ah, eu queria conhecer. Porque... Eu não tenho muito, mas eu tenho certeza que ele é da Barra dos Coqueiros. Eu seguia ele no outro Instagram meu, eu vou procurar e mando para você. A marca dele é Orc, que é de orgânico. A ideia é orgânica knife. A ideia são facas orgânicas, porque ele faz nesse processo. E lá eu entendi assim, por mais que ele tem 5 ou 6 modelos de faca, a faca que ele mais gosta é uma que ele criou, que ela é pequenininha, que é para o dia a dia. Para quem mora num sítio como ele corta tudo. E eu tenho uma foto, eu acho que eu vou botar essa foto para as pessoas verem que eu tirei na floresta. Um silêncio ensurdecedor, porque é no meio de uma reserva de eucaliptos. Se a gente pegasse uma imagem aérea, eu acho que era aquela reserva inteira, aquele sítiozinho de 2 metros, 2 hectares no meio, uma estradinha apertadinha para chegar. E aí eu fui recebido por ele, depois o pai dele foi lá mandando o almoço, aí levou aquele jeitinho mineiro de falar, vamos tomar um cafezinho, passa um café para nós dois. Aí ele passou um cafezinho, aí depois chegou o pão de queijo, chegou um torresmo pra gente almoçar, tudo lá no sítio. E é muito bonito, ele tem a casinha, mas ele tem um ateliê rústico, acredito que seja assim como o seu, cobertura de telha, mas tudo que ele precisa para fazer ali. Aí eu falei assim, isso é um artista. Porque, no caso, ele transforma facas. O senhor transforma em obras de arte. Ele usa um ferro, claro. Ele importa uma liga da Bélgica. Chama a liga 440. Ela vem em barras, assim. É o aço. As lâminas. Mas ele transforma numa arte.
e muitos chefes usam a faca dele e falam, anatomicamente não é uma faca. Eu não trouxe só para você entender, para não alongar muito. As facas do Gontijo são tão incríveis que nós temos uma regra na cozinha. Lógico que uma faca de sushi não vai fazer isso. Quando você coloca a faca aqui Equilíbrio. e solta, ela tem que ficar... se eu soltasse, a faca tem que ficar no meio, que significa que o ponto entre cabo e lâmina tem o mesmo peso. Isso protege o nosso pulso. As facas deles, todas, sem exceção, têm esse equilíbrio. Porque ele na hora de fazer o cabo, se ele tiver que fazer um desgastezinho para tirar 1 grama, ele faz. Isso mostra o quanto que um artesão é detalhista com a sua obra. Independente se é uma faca, se é escultura, se é um quadro. Aí, gente, na hora de... A gente não falou disso aqui, mas na hora que você for comprar, você está comprando uma história. Não é uma peça de ferro, um quadro, Você sabe quantas horas demora para fazer uma rede? Você, turista que vem aqui em Sergipe e compra uma rede leve, você sabe quantas horas demora para fazer aquilo ali? Uma renda que nós temos aqui, um ponto cruz que é bem de Sergipe. Você sabe quanto tempo demora para fazer? Quantas horas são? Vocês não sabem. Então não é o material, é o valor da pessoa que está ali. 66 anos de idade fazendo obras. Vocês têm que entender isso também. A gente não falou aqui de valor. Não tem valor. Isso aqui não tem valor. Não dá para você dizer qual é o valor disso aqui. O valor, ela é muito maior do que aquilo que você está pagando. É o mínimo que você está pagando, é o mínimo por trás. Além do que, quando você coloca na sua prateleira, pode ter certeza que o ganho que sua prateleira vai ter é muito menor do que o valor que você pagou pela peça. Porque decorar sua casa, seu escritório com uma obra de arte, ela acrescenta muito mais coisas do que o próprio valor da peça. Então, na hora de comprar, valorize o valor que está lá. Não sei se eu falei bonito. Tem que ser isso, né? Tem que ser isso. Dom Pepe, existe alguma imagem, caminhando a gente já para o fim da entrevista, existe alguma imagem, alguma escultura que o senhor já tenha visualizado, já feito aquela formiga na cabeça que o senhor ainda não transformou em obra? Não, até agora, assim, uma obra específica que eu vou fazer, não. Todas elas surgem no dia a dia. Estou fazendo uma, aparece alguma coisa, chega uma peça nova, eu já estou de olho naquela outra peça, mas assim, para futuro, uma obra. Tem uma que já está no seu gatilho? Essa eu ainda vou fazer. Tem algumas que eu não posso revelar, né? Vai entregar o ouro. Sim. Porque cria uma expectativa. Eu aprendi isso dentro da minha casa. O pessoal perguntava, tá fazendo o quê, pai? Eu dizia, tô fazendo isso. O pessoal já ficava imaginando como seria, como sairia aquela peça. E no final, às vezes, decepcionava para eles, porque não era aquilo que estava na imaginação. O senhor se isola no ateliê? Ninguém entra? Entra todo mundo. Eu só não permito as crianças entrarem, porque às vezes querem entrar descalço e é muito perigoso. Aí eu não deixo entrar, só quando vão me chamar. Mas podem assistir o seu processo? Pode, tranquilo. Não sou muito chegado não, mas pode. Deixa eu trabalhar quieto aqui, deixa eu trabalhar quieto, deixa eu criar. É uma satisfação grande, né? Você pensar e ver depois pronto, né? Porque... E outra coisa, quem tem que dar valor sou eu. O primeiro valor que tem que dar sou eu mesmo. Quando eu termino, eu olho assim, ficou mesmo. Isso acontece com os pratos, sabia? A gente cria um prato. Isso. Primeiro que para criar um prato não é fácil, né? Chegar a pegar, vou pegar um bife e vou temperar, não. Quando a gente cria um prato, a gente imagina... Quando eu contava, as pessoas não acreditavam, principalmente meus alunos. Quando a gente começa a desenvolver um prato do zero, por mais que ele esteja na minha cabeça, eu sou de uma técnica que chama técnica Adrià, que é um chefe espanhol, que ele desenha primeiro o prato, eu já consigo ter uma noção de gosto. Sim. Qual é o sabor que ele vai ter. Porque eu já conheço os sabores que eu vou usar. Eu sei que se eu botar um andril, eu sei qual é o resultado que o andril vai dar no prato. Se eu colocar um cardamomo, eu sei o resultado que ele vai dar no prato. Eu dizia para os alunos, não, isso não existe. Quando ficava pronto, cara, ficou o que eu queria. O que eu queria estar ali. Então, eu acho que quando o senhor faz uma peça, fala assim, não, vou fazer um trio pé de serra feminino.
Aí depois dessa peça pronta, ele deve ter olhado e falado, nossa, ficou. Essa particularmente é muito bonita. Alguém me perguntou, como é que eu sei que é feminino? Porque tá tudo de saia e tal, não sei o que e tal. Aí eu disse, é aqui. E aí eu sei que é feminino. Gente, essa parte eu não vou mais ter. Mas é uma peça muito interessante. Pastilha de freio. Caramba, não tinha visto isso. Tá vendo você? Gente, eu vou mostrar aqui nessa aqui. Gente, isso aqui, olha o desenho. Isso aqui é pastilha de freio. Retirada a fibra, Tudo, só ficou o ferro. tudo funciona. E não vem um imbecil dizer que isso aqui serve para prender papel para não voar. Isso é peso para papel não voar. Não tem nada a ver. É incrível. Eu tô maravilhado com tudo. A guitarra que tá atrás do senhor é incrível. Tava finalizando hoje, não foi um outro contrabaixo, mas assim, tá lá. E esse Vou pedir a John para mandar a foto para você. Esse aqui, por curiosidade. Deixa eu botar aqui para não. Essa parte aqui é o quê? Essa parte aqui é um pedaço de disco de freio de moto. E aqui uma parte de uma junta de motor. São duas peças. São duas peças. Agora que eu entendi. É, porque eu já tinha usado a outra parte dela para fazer uma outra coisa e juntei essa com essa. Aí aqui, espeto. Espeto. E aqui é uma dobradiça de armário. Se você olhar, é uma dobradiça de armário, de um lado e de outro, que eu fiz para poder... Tudo é peça. Tudo é peça. Vai da imaginação. Mas assim, o processo o senhor vai soldando, agora eu vou procurar tal coisa, eu preciso de tal coisa para encaixar aqui. É assim que funciona. É assim, antes do processo todo, eu já coloco tudo em cima de uma mesa. Tudo solto. Aquilo que eu acho que eu vou precisar. Muitas vezes eu tenho que devolver metade daquele material que eu coloquei em cima da mesa. Não vai funcionar. Mas pelo menos eu já sei que tá ali e tal, eu vou pegando e vou montando. Eu vou pedir aqui só pra gente trazer, eu vou tentar botar aqui em cima, que é grande, mas a gente vai tentar fazer uma adaptação, pedir pro José pegar ali a guitarra, que é pesada, mas assim, ferro puro, o José vai trazer aqui, ainda tem correia pra ficar mais charmosa ainda. E a correia é um cinto de segurança do meu Fusca, viu? Gente, olha. A correia é o cinto de segurança. É uma guitarra toda feita. Aí tem... Cara, tem muita coisa aqui. Tem peças de embreagem, tem peças de computador, tem aqueles parafusos de roda de carro. Tem... Aqui é... fundo de geladeira, viu? Olha, eu aqui, vou pedir pro José botar na câmera central, só pra vocês terem uma noção. Olha o tamanho dela. Aqui. Isso aqui é... E ela tá no tamanho real. De uma guitarra. Toda de ferro. Fundo de geladeira. Caramba. Aquela grade que tem lá. Aí tem aqui parafuso, porca borboleta. E aqui é corrediça de gaveta, o braço. De gaveta, de móvel, corrediça. É incrível, é incrível. Não fugiu nada. É impressionante o material. E assim, a criatividade onde der, vai. Nada Infinito. Vale a lógica, nada se perde, tudo se transforma. Puxa, é muita coisa. Dom, a gente sempre faz, no final das entrevistas, 2 perguntas para os nossos convidados. Todos respondem as mesmas perguntas. Para o alagoano de Santana de Ipanema, estando aqui em Sergipe, morador de São Cristóvão, para o turista, um recado. Conheça São Cristóvão, a 4ª cidade mais antiga do Brasil. Única. Não tem coisa como a de São Cristóvão. E não deixa de comer os docinhos lá de São Cristóvão, viu? Aí visitar o Dom Pepe. Existe algum prato, alguma comida pro Dom Pepe que ela é a sua, porque ela tem um significado? Tem. Qual seria? Eu gosto muito de peixe. As raízes. Das raízes. Tem alguma coisa que o Dom Pepe não come por nada nesse mundo? Eu prefiro não responder. Essa fica sem resposta. Vai ficar sem resposta. Não como por nada. Gente, não me diga que eu não como por nada. A gente conheceu aqui, ao longo dessa entrevista, uma história incrível, porque
Acho que antes do artesão, eu queria deixar uma... Depois, quando eu tive acesso à sua biografia para poder montar a pauta, eu acho que antes do artesão, há um exemplo de vida. Porque o senhor passou por um problema de saúde e não desistiu. Não foi na cabeça de um médico. Nada contra os médicos. Falou assim, não vai ser esse meu fim. Não vai ser assim. E renasceu de uma outra forma. Sim. Primeiro tem essa história de vida. Superação. E surge um artesão de mão cheia. Eu tô impressionado, sinceridade, eu tô impressionado. Eu vi fotos, mas agora eu tô vendo ao vivo isso. Foto é uma coisa, ao vivo você vê os detalhes é outra. A gente tem um artista, sem dúvida nenhuma, São Cristóvão em Aracaju é pouco. Então, a dimensão do seu trabalho, não tô sendo... fazendo alguma média aqui. É diferente porque eu já viajei o mundo, vi obras em outros lugares, mas nunca tinha visto feita com sucata desse jeito. Vi uma coisinha ou outra, mas não conhecendo quem faz, como faz, e rica em tantos detalhes, em tanto zelo para que a obra saia com o mínimo de realidade, mesmo sendo feita com sucata. Tá vendo o trio aqui? Eu tô impressionado que até as argolinhas para segurar a sanfona tem, as alças. A alça da zabumba. Não esqueceu da varetinha atrás da zabumba. Ela é pesada, mas ela é muito rica em detalhes. Olha, aqui, vou botar na minha câmera aqui. Olha, ela é um trio bonitinho. As 3 moças. Ele contou o detalhe, tá? Qual é? Mas dobradiça, tem tudo aqui que você imaginar, mas é rico em detalhes. Quando eu tô falando da alça, a vareta da zabumba, o cabelinho todo delas, essa aqui tem até rabo de cavalo, mas são detalhes incríveis. Então, assim, Dom, eu queria muito, para finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem da pessoa do Zé Petrúcio, que venceu um momento difícil, está aqui, com saúde, produzindo, e do artista Dom Pepe que surge, apesar do Dom Pepe já ter lá do trabalho, mas surge um artista de mão cheia. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem assistiu essa entrevista e de alguma forma possa ter se inspirado de alguma coisa, da sua história de vida e da sua história artística. Bom, eu queria agradecer a todos a paciência de estar aqui escutando esse velho artista, né? Agradecer ao Marco e a sua equipe por esse podcast maravilhoso. Bom, a mensagem que eu queria deixar é que todos nós somos capazes de fazer alguma coisa por esse planeta, para a gente melhorar o nosso modo de vida. Estão acabando com o planeta e a gente tem condições de fazer isso. Esse é o mote do meu trabalho. Todo mundo em casa tem um pouco de sucata, de lixo guardado lá numa gaveta, que poderia dar um destino melhor para isso. Ou dar alguém para fazer, ou mesmo se aventurar a construir arte. Arte liberta. Eu sou o exemplo vivo disso. Recado dado. Importante, né? Use a sua criatividade para você se mover. Não existe nada que você não possa fazer se você não tirar da cadeira. Vocês sabem do que eu estou falando. E surge artistas. E se não surgir um artista, pelo menos surge uma pessoa com valor à vida. E que queira entregar alguma coisa e deixar uma coisa. Afinal de contas, nossa passagem aqui, se a gente não deixar nada de útil, a gente não fez nada. O mais importante é isso. Dom Pepe, vou chamar sempre o senhor assim, Dom Pepe. Perfeito, Marcos. Obrigado pela presença. Muito obrigado por suas histórias. Vou fechar o compromisso. Eu quero ir lá conhecer seu sítio, conhecer seu ateliê. Dá uns pontinhos de solda que eu já estou aprendendo. Sim, vamos, quem sabe a gente faz uma obra junto. Tranquilo, né? Quem sabe, uma parceria. Eu faço móvel, o senhor faz arte, a gente inventa uma coisa. Sim. Mas muito, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer o senhor. Foi meu. Gente, para quem acompanha o Bem Temperado Podcast, muito obrigado por assistir mais um episódio. Não deixe de comentar.
Dá o like, é muito importante para que o vídeo suba mais. Bora lá, pessoal. Bota ali que coraçãozinho lá. Deixei aqui as redes sociais do Dom Pé para você conhecer o trabalho. Vai lá visitar o ateliê dele, encontrar uma obra que sirva para o seu ambiente, para sua casa, seu escritório, presentear alguém. Presentear com arte é sempre um grande presente. Perfeito. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Casa da Música, a Tioli, que estão conosco sempre em cada episódio. Agradecer ao Alan e o Thiago que estão conosco. Agradecer a você que acompanha sempre. E não esqueça que eu sempre encerro nossas entrevistas com a mesma frase. Nos encontramos numa próxima entrevista ou um bate-papo bem temperado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.